Um dia desses eu encontrei com um conhecido que me disse: olha, fulano é um grande espírita, viu? Ele vai no centro espírita pelo menos 4 vezes na semana e às vezes vai até 5. Aquele sim é espírita. Mas você não aparece no centro espírita, rapaz. E como é que você se considera espírita de verdade se você não está ali no movimento junto com todo mundo? Precisa ir no centro, participar, interagir. E lá, rapaz. Eu disse a ele respeitosamente que ele precisa estudar um pouquinho mais o espiritismo. Afinal, o que é necessário para ser espírita? Não vamos aqui criar motivos, muito menos conceitos de o que é necessário para ser espírita. Então vamos buscar em Kardec. Afinal, é ele, nosso mestre espírita, Allan Kardec, a maior autoridade em espiritismo no planeta Terra. Já disseram os espíritos superiores na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de abril de 1862. Felizes os que aceitarem esta doutrina escrita por Allan Kardec. Kardec é o homem escolhido por Deus para a instrução das criaturas no presente. E já que não temos nenhuma dúvida quanto a isto, sigamos em frente. Na Revista Espírita de julho de 1864, Kardec destaca: o espiritismo é uma questão de fé e de crença, e não de associação. Já em julho de 1866, ele vai dizer: o espiritismo é uma crença filosófica e basta simpatizar com os princípios fundamentais da doutrina para ser espírita. Vejamos que é um pouquinho diferente do que algumas pessoas imaginam que seja, principalmente aquelas pessoas que não estudam o verdadeiro espiritismo. Na Revista Espírita de janeiro de 1869, afirma o codificador: o espiritismo não é nenhuma associação, nenhuma congregação. Seus aderentes não estão inscritos em nenhum registro oficial. O espiritismo é uma opinião que não exige qualquer profissão de fé e pode estender-se ao todo ou à parte dos princípios da doutrina. E novo destaque de Kardec: basta simpatizar com a ideia para ser espírita. Sabe aquele conhecido que citamos no início deste episódio? Nos parece que ele não estuda o espiritismo pelo menos o suficiente para compreender que todos nós temos o direito de fazer nossas próprias escolhas. Inclusive, isto se chama livre-arbítrio e nos foi dado por Deus. E que estes direitos devem ser respeitados mutuamente, ou seja, todos devemos compreender que existem pessoas que necessitam frequentar centros espíritas, como também existem pessoas que não têm mais necessidade de frequentar nenhum tipo de instituição ou movimentos. Simples assim. O respeito, gente, tem que existir sempre entre todas as pessoas. Lembremos do número 877 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Respondem os espíritos superiores: sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Diante disto, vale sempre muito a pena relembrar o que disse Allan Kardec aos espíritas lioneses a 19 de setembro de 1860. Há, senhores, 3 categorias de adeptos. Os primeiros se limitam a acreditar na realidade das manifestações e, antes de tudo, buscam os fenômenos. Para esses, o espiritismo é simplesmente uma série de fatos mais ou menos interessantes.
Os segundos veem mais do que os fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral dele decorrente, mas não a praticam. Para eles, a caridade cristã é uma bela máxima e estudo. Os terceiros, enfim, não se contentam em admirar a moral, praticam-na e aceitam todas as suas consequências. Bem convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, buscam tirar proveito desses curtos instantes para marchar na via do progresso que lhes traçam os espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas inclinações más. Suas relações são sempre seguras, porque suas convicções afastam-nos de todo o pensamento do mal. Em tudo, a caridade lhes é regra de conduta. Estes são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Para finalizar, Bernard Palissy, Revista Espírita, abril de 1858. Allan Kardec, durante uma evocação tratando sobre o estado moral dos habitantes de Júpiter, planeta mais evoluído que a Terra, pergunta-o: em Júpiter, há templos e um culto? E ele responde: por templo há o coração do homem, por culto, o bem que ele faz. Então é isso. Não esqueçam de assinar o nosso podcast para que vocês recebam informações assim que forem publicados novos episódios. Compartilhem o KardecCast com seus amigos. Lembrem-se que podemos ser ouvidos em diversos agregadores de podcasts, como por exemplo o Spotify, o Anchor, o Google Podcasts, o Player FM, enfim. Ali no Instagram, procurem por KardecCast e sigam. Vocês encontrarão nos posts uma listagem completa dos agregadores que disponibilizam gratuitamente o nosso podcast. Fica aí um grande abraço e o pedido de sempre, de que vocês ouçam o nosso próximo episódio. KardecCast, o Espiritismo, a vida e você.